dentro e fora da igreja. A segunda aula que nós vamos estar abordando vai ser particularidade da Bíblia e a sua origem, porque nós temos que ter essa compreensão. Nós temos que aprender as particularidades que a Bíblia tem e como ela se originou ser a palavra de Deus. 3, terceira aula, será a história do Pentateuco. Vamos estudar minuciosamente a história do Pentateuco. Na quarta aula, vamos estar resumindo o básico de hermenêutica, a arte de interpretar, a arte da interpretação. E os irmãos que, depois que terminar essas 4 aulas, não vai ser elaborado diploma. Não é curso para adquirir diploma. É estudo para poder abranger conhecimento, ter entendimento. Ah, mas pastor, eu já sou diácono, eu já sou obreiro, eu já sei. Ok, é bom que vai ser uma troca de informação. O que eu aprendi ao curto período da minha jornada, que informação e conhecimento nunca é demais. O que eu posso oferecer para os irmãos ao terminar esse estudo de capacitação não é diploma, mas eu vou oferecer aos irmãos a apostila da minha autoria, que está falando sobre o preço de um chamado particular. Todos nós que somos levantados pelo Senhor, nós temos um preço a pagar pelaquilo que o Senhor nos chamou. Nada é de graça. Tu tem um preço para poder pagar. Quando eu falo que nada é de graça, irmãos, olha só. Quando Deus te libera um dom na tua vida, tem 2 maneiras que você vai pagar o dom que Ele te deu. Ou você vai pagar o dom que Ele te deu de uma forma única, ou você vai pagar o dom à prestação. Vamos simplificar e trazer mais para perto de nós. Se você for de uma Casa de Bahia comprar um eletrodoméstico, para você sair de lá com ele, ou você vai pagar ele à vista, não precisar pagar mais, ou você vai levar para casa e vai pagar a prestação de quantas vezes você parcelar. Trazendo para o âmbito espiritual, os dons de Deus também é assim. As coisas de Deus também é assim. Ou você vai pagar o teu preço único, sofrer de uma vez por aquilo que Deus te deu, ou você vai pagar particularmente, cada dia, aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Na apostila, tem alguns assuntos interessantes. Tem o prefácio, que é a introdução, onde eu faço a minha apresentação. Depois vem um tema que fala a respeito do separado do Senhor. O segundo tema, dependência de Deus. Terceiro tema, confiança em Deus. Quarto tema, dedicação à oração. É importante. Todo homem de Deus tem que ser dedicado à oração. Quinto, o mensageiro e a mensagem. E o sexto e último, a necessidade do tempo. Nós temos que entender a necessidade do tempo. Então, no término dessas aulas, os irmãos vão estar adquirindo e levando com vocês essa apostila. Louvado o nome santo do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Eu, para pregar, eu uso a Bíblia Pentecostal, mas para poder dar estudo bíblico, eu vou usar a Bíblia NVI, porque é a nova versão internacional. É a tradução da linguagem que nos traz mais para perto daquilo que nós entendemos. É por isso que eu vou fazer a leitura
do estudo dentro da Bíblia NVI. Os irmãos acharam? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está falando de contato. Contato que tu tem que ter com a palavra. Que eu tenho que ter com a palavra. A igreja do Senhor tem que ter com a palavra. Por quê? A regra de fé e prática do crente não é um livro de história comum. A regra de fé e prática do crente é a palavra. Então, todos os dias, tu tem que ter contato com esse livro. Todos os dias, tu tem que ler esse livro. Todos os dias, tu tem que abrir esse livro. Porque somente ele vai te ensinar como você vai se apresentar a Deus aprovado como obreiro. Somente esse livro vai te ensinar. Na igreja evangélica, o termo diácono significa servo. Sua principal função é cuidar das necessidades práticas, materiais e administrativas da congregação. Quando o diácono e o obreiro, ele assume essa responsabilidade, chama essa responsabilidade para si, de cuidar dos assuntos da igreja, das necessidades da igreja, da administração externa da igreja, sobra tempo para quê? Para o pastor, o presbítero, se dedicar ao ensino e à dedicação da pregação da palavra. Foi para isso que nasceu esse tão importante ofício do diaconato, que é para poder servir. Segundo, auxiliar na organização e administração da Santa Ceia. Irmãos, essa é uma das principais funções do diácono. Cuidar da administração e da organização da Santa Ceia. Essa função não é minha. Essa função não é do missionário Francisco. Essa função não é da missionária. Essa função não é do presbítero. Essa função é específica do diácono. Os diáconos, eles são responsáveis por esse serviço, para poder servir a Santa Ceia aos irmãos. Mas, para poder servir a Santa Ceia, os irmãos têm que vir bem apresentados, irmãos. Bem apresentados. É de muita importância que o obreiro do Senhor, o diácono do Senhor, não somente em dias de Santa Ceia, mas em todos os dias que tenha culto na igreja, tem que se apresentar adornado como obreiro. Tem que estar adornado como obreiro. Tem que estar posicionado como obreiro. Isso vamos tratar um pouquinho mais para frente, dos posicionamentos do diácono e do obreiro. Recepcionar os fiéis, manter a ordem e a segurança no templo. Irmãos, isso é responsabilidade do diácono e do obreiro. Observar. O obreiro, ele tem que ser observador. Tem que estar ligado no culto e estar ligado nos irmãos, no que acontece à sua volta. O diácono, ele tem que estar sempre atento a tudo que ocorre na igreja. Tem que estar prestando atenção para um sinal que o pastor ele vai fazer para poder pedir algo ou dizer algo para ele. O diácono, ele tem que estar terrivelmente atento dentro da igreja. Não pode ficar disperso, irmãos. Por quê? Como eu falei no começo, o diácono é a coluna cervical, é a locomoção. É eles que andam na igreja.
Eles estão no templo para quê? Para poder servir. Servir. Olhar se uma criança está subindo no banco, olhar se uma criança está correndo lá fora, tem que prestar atenção em tudo. Essas são as responsabilidades específicas dos diáconos da casa do Senhor. Por falar sobre observação, também tem que apoiar a liderança a fazer o quê? A observar irmãos que estiverem em dificuldade financeira. Tem que ajudar. Por quê? O primeiro tratado financeiro é interno. O primeiro cuidado financeiro entre os irmãos é interno. Eu tenho que cuidar dos irmãos da casa que estiverem em dificuldade. Porque alguns irmãos são acanhados, têm vergonha. Então nós temos que ser observador. Observador e ser bem didático naquilo que vai falar. Para o irmão, para poder não trazer constrangimento. Por quê? Pelo que a Bíblia nos mostra, o que uma mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então tem pessoas que estão passando às vezes por dificuldade, e às vezes o pastor não percebeu. Mas o diácono está lá e percebeu que o irmão está em dificuldade. Qual é a função? Chama o pastor em particular e traz o assunto até o pastor para ambos chegar a um denominador comum, chamar o conselho da igreja, reunir e ajudar o irmão da fé. Essas são as nossas funções. Porque, independente de cargo eclesiástico, nós todos somos obreiros do Senhor. Nós todos estamos a serviço da casa de Deus. Abra a tua Bíblia. É 1 Timóteo, capítulo de número 3. Versículo de número 8. Primeira Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muitos vinhos, nem de lucros desonestos. Irmãos, o que é lucro desonesto? O que é lucro desonesto? Dinheiro ilícito, emprestar a juros, não pode, ou empresta, ou não empresta. Emprestar, obtendo lucro, Deus não concorda com isso. Ok? Isso se chama lucro desonesto. Está se aproveitando da necessidade financeira do teu irmão. O irmão não tem, tu vai emprestar, mas vai pagar com tanto. Está errado, irmãos. Oi? Isso. Tem algumas agiotas na igreja. Algumas igrejas. Aqui, se apareceu o corte imediato. Não aceito agiotagem dentro da igreja. Ou você empresta ao irmão, tá aqui, empresta. Tal dia você me paga. E aquilo que você emprestou é o que ele vai te pagar. Se acaso eu souber que o irmão emprestou e recebeu a juros, é disciplina, irmãos. Porque a obra do Senhor, ela é muito séria. A palavra do Senhor, ela é muito séria. Isso. Então é melhor dar. Dá aos irmãos, não tem necessidade. Porque o irmão, às vezes, em necessidade, em dificuldade financeira, ele vai aceitar. Porque ele quer suprir a necessidade, comprar alguma coisa para sua casa, para sua família, ele vai aceitar. Mas depois ele vai se complicar, porque além de ele te pagar o que ele pegou emprestado, tem que pagar a mais a juros. Isso Deus não concorda. Isso é lucro desonesto. A Bíblia condena essa atitude. Versículo 9. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa,
devem ser primeiro experimentados. Depois, se não houver nada contra ele, que atuem como diácono. Irmãos, o que significa? E o que significa? Tem que ser primeiro apresentado antes de servir. Quem sabe me explicar com as suas palavras? Tem que ser apresentado antes de servir como diácono. Olha só. Eu vou separar diáconos aqui. Um exemplo. Mas antes de eu levantar um diácono, eu vou apresentar ele para a igreja. A igreja que vai aprová-lo, não é o pastor. Porque o pastor às vezes não vê o que ele está fazendo, mas a igreja vê. Vamos tratar mais para frente sobre ser irrepreensível. A igreja observa. A igreja é a maior observadora do obreiro. Se você não for irrepreensível, você não pode chamar a atenção de ninguém na igreja que estiver errado. Você vai ser apontado imediatamente. É por isso que, quando for levantar algum diácono, é apresentado primeiro à igreja. Se a igreja não tiver nada contra o irmão, aí ele é ordenado a esse tão importante ofício, que é o diaconato. Versículo 11. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras. Ou seja, retenha a língua, retenha a palavra. Seja tardia em falar. Porque aqueles que se precipitam com as suas próprias palavras têm mais facilidade em pecar com elas. Então, retenha mais. É importante. Isso não é só as mulheres. Engloba todos. É importante reter as nossas próprias palavras. Calar um pouco mais. Mais sóbria, confiável em tudo. Versículo 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e sua própria casa. O diácono deve ser marido de uma só mulher. Não pode ter duplicidade, irmãos. Vamos falar mais para frente sobre os 10 mandamentos do obreiro diácono. Vamos citar isso mais específico mais na frente. A fidelidade dentro da igreja é um dos âmbitos mais importantes. É a fidelidade. Ser fiel. Ser fiel. Eu lembro que na escola bíblica dominical que estivemos aqui, eu fiz uma pergunta para os irmãos. O que foi que Deus viu em Abrão, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, para poder escolher ele, para através dele extrair a sua nação? Alguns falaram, foi a oração de Abraão. Eu argumentei e disse que não, porque Abraão não era crente. Alguns falaram, era a fé de Abraão. Eu argumentei dizendo que não era fé, porque Abraão servia a deuses estranhos, não conhecia Deus. E, analisando os fatos, eu entendi e expliquei para os irmãos que foi a fidelidade que ele teve à sua esposa estéril, fiel a uma mulher estéril. E isso chamou a atenção de Deus. Isso não está escrito. Isso é analogia minha dentro da palavra de Deus. Do que Deus, de repente, viu em Abraão. A fidelidade que ele tem à sua mulher estéril. Aí ele vem a palavra, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí depois Deus faz o chamado para Abraão. A fidelidade é importante. Não pode ter duas caras. Obreiro não pode ser obreiro duas caras. Obreiro não pode ser obreiro 007. Obreiro que é 007, aquele crente que é secreto.
Ele é crente dentro da igreja, mas fora da igreja ele é um obreiro totalmente diferente. É por isso que o assunto trata responsabilidade dentro e fora da igreja. Nós temos essa responsabilidade, tanto aqui dentro como lá fora. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que nós estamos cercados com uma tão grande nuvem de testemunha e nos observa. Tanto os demônios como os vizinhos observam a tua conduta. Os vizinhos observam e sabem quem é você. O vizinho sabe quem é você na tua casa quando escuta você falar. Nós temos essa responsabilidade, irmãos. Não é só chegar aqui na igreja, cultuar, louvar, glória a Deus, aleluia. O culto não acaba quando dá a benção apostólica. Eu costumo falar que o culto acaba quando você dorme. E o culto começa quando você acorda. Então temos que ter todo o cuidado de como vamos se comportar fora e dentro da igreja. Os que servirem bem alcançarão excelente posição e grande determinação na fé em Cristo. Aquele que serve bem como diácono, o pastor observa, aquele que serve bem como diácono, ele começa a galgar posição dentro da igreja. Galgar posição dentro da igreja. Eu aprendi que nós temos que sempre fazer um pouco mais. Fazer um pouco mais. Se entregar um pouco mais. Ser diácono, ser obreiro, é isso. É fazer um pouco mais. Se entregar um pouco mais. Ser observador nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu separei aqui 10 mandamentos. 10 mandamentos de obreiros e diáconos. E vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês e lerem para mim os versículos de respaldo que eu trouxe aqui nesta noite. Primeiro mandamento, seja irrepreensível. É o primeiro mandamento do obreiro e do diácono, e isso também abrange todo o ministério. Seja irrepreensível. Mantenha uma conduta ilibida e um testemunho exemplar. Uma conduta ilibida e um testemunho exemplar. Quando se fala de testemunho exemplar, é diante do mundo que olha para você. Lembra? Quando passava Eliseu e o moço, a mulher falava, vem lá vai um homem de Deus. Essa é a opinião que o mundo tem que ter da tua vida. Essa é a opinião que o mundo tem que ter da minha vida. Lá está indo o homem de Deus. Mas não dizer, lá está indo uma linguaruda, um linguarudo, um problemático, alguém que arruma confusão. Não. Lá está indo o homem de Deus. Seja irrepreensível. Quem achar, abre. Filipenses 4. Filipenses capítulo 2. E leia do 12 ao 16. Filipenses 2, Filipenses 2, do 12 ao 16. Quem achar pode ler, em voz alta.
Glória a Deus. Seja irrepreensível. Prestou atenção na leitura que o diácono Jair, ele acabou de ler? Em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 12. Olha só como a linguagem atual da NVI ela nos traz. E vou trazer aqui e trazendo a explicação para os irmãos. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Olha a importância, irmãos. O que o diácono obreiro tem que ser transparente. Porque servir a Deus com fidelidade, para mostrar para alguém, não abrange galardão nenhum para você. Você não vai ter galardão nenhum. Você fazer alguma coisa porque alguém está te observando, não adquiriu nada. Não adquiriu nada. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Filipenses. Assim, meus amados, como vocês obedeceram, o elogio dele. Não apenas na minha presença, eles eram obedientes na presença dele e também quando ele não estava. Então o diácono obreiro tem que ser assim. Tem que servir a Deus na presença do pastor, do missionário, do presbítero, ou na ausência. Tem que entender que quem está te vendo tu fazer as coisas é o próprio Deus. Menos que olhos humanos e comuns não estejam te vendo, mas os olhos que ardem como chama de fogo te contemplam e vê o que tu faz na casa do Senhor. E a minha Bíblia fala que o trabalho na casa de Deus, ela tem uma recompensa. Ela tem uma recompensa, não é em vão. Nós não podemos fazer nada na casa de Deus visando lucro, visando ganhar alguma coisa. Tudo que nós viemos fazer, ou varrer chão, limpar banco, limpar banheiro, que seja para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo que você for fazer, seja para engrandecer o nome santo do Senhor. Ponha em ação a salvação de vocês como temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha, o que Deus faz na nossa vida é de acordo com a vontade dele. É a vontade dele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não é para o pastor Fábio. A boa e perfeita vontade de Deus é boa, mas não é para você, é para ele. Se a vontade dele for alguém descer a sepultura, é boa, é para ele. Para nós é bom? Nós não queremos perder ninguém, irmãos. Para nós não é bom perder alguém. Mas a vontade é dele, é boa para ele. Então, o obreiro, irmãos, tem que entender, tem que ter essa maturidade de entender que evangelho não é só vitória. Evangelho tem percas. Tem perca. Tu está se preparando para ser obreiro do Senhor. Entenda que em algumas ocasiões você vai perder alguma coisa. Alguma coisa vai doer em você. Então tu tem que estar preparado, irmão, para isso.
tem que estar se preparado para poder sofrer o impacto do que é servir a Cristo. Jesus sofreu, tu não vai sofrer? Os evangelistas sofreram, tu não vai sofrer? Eu não sou melhor do que Pedro, do que Tiago, do que João. Eu não sou melhor do que eles que sofreram, que perderam alguma coisa, deixaram alguma coisa. Na apostila que, no final, eu vou dar para vocês, tem uma parte que está escrito que na tua caminhada, aquilo que você não deixar, Deus vai arrancar de você. Porque o caminho de Deus é perfeito, irmãos. O obreiro, para poder entrar no caminho do Senhor, o caminho é perfeito. Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Mas, pastor, eu sou pecador. Sim, tu é pecador, tu vai errar hoje, amanhã, depois, mas procura fazer por onde? Procura andar com retidão diante de Deus. Procura andar um pouco mais com perfeição. Lembra do estudo que eu dei anteriormente? Se você sabe que derrubar um copo no chão, caiu, é pecado, então amanhã você não vai derrubar o copo no chão. Porque tu sabe que se derrubar é pecado. Então vai ser uma coisa menos que você vai errar. É percepção, irmãos. O evangelho é simples. Temos só que analisar os fatos. 14. Faça tudo sem queixar-se, nem discussões. Vou chamar essa responsabilidade para mim e dizer para os irmãos. Irmãos, se for fazer alguma coisa aqui dentro da igreja, com queixa, sem vontade, não faça. Não faça. Deixa que eu faça sozinho. Se for para fazer com má vontade na casa de Deus, não faça. Por quê? Para fazer na casa de Deus, até para limpar uma cadeira, tem que ser com zelo, irmãos. Tem que ser com vontade, com amor, com carinho. Querer fazer. Agora, fazer porque alguém mandou você fazer, irmão, não faça. Fica em casa. Não faça. Eu libero você de não fazer, se for fazer alguma coisa para Deus, de má vontade ou com raiva. 15. Para que venha tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Irmãos, isso é muito lindo, irmãos. Vou repetir a leitura. Façam tudo sem queixar-se e nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, somos observados. Somos observados por uma nação corrupta, por uma nação que não quer saber de Deus. Aí te observa. Então vão olhar para você e vão te criticar porque você é diferente, porque você anda diferente. Vão falar porque você age diferente. Mas só que tem uma possibilidade que eles não entendem. Você age e fala diferente, é porque alguém mudou a tua vida. Tu entendeu que tem que ser diferente para poder andar centralizado no caminho do Senhor. Tem que ser diferente, irmãos. Tem que ser diferente. É por isso que o mundo, eles nos observam. Tendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo está falando que sem se comportar desta maneira, no dia de Cristo, ele vai ficar feliz. Ele vai ficar muito feliz por não ter se esforçado inutilmente.
Sabe o que Paulo está falando? É quando investe tanto na pessoa que não quer nada. Investe na pessoa, a pessoa não quer nada com Deus. É investir inutilmente. É como lançar pélula para os porcos. Irmãos, eu estou aqui para poder ajudar quem quer ajuda. Estou aqui para estender as mãos para quem quer mão estendida. Por quê? Uma vez eu preguei aqui a respeito sobre Marcos capítulo 16, 15. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Eu preguei sobre isso. Desde quando os apóstolos começaram a pregar a palavra, será que a palavra não foi pregada nos quatro cantos? Sim, foi pregada. E por que Jesus não voltou? Aí a Branja pergunta, tá, qual foi o evangelho que foi pregado? Qual foi o evangelho que atravessou a fronteira? Foi o evangelho que foi deixado por Jesus? Ou foi o evangelho que foi modificado com o tempo? Qual é o evangelho que nós pregamos? Qual é o evangelho que tu prega? O evangelho modificado atrai pessoas para o seu bel prazer, atrai pessoas para o seu ego, enche a casa, mas a palavra genuína é aquela que Jesus falou, a palavra é dura, se vocês quiserem, pode ir com eles também. Mas quem quer Cristo de verdade, vai falar como Pedro falou, todos diremos nós, a palavra de vida eterna está contigo. Ah, mas tem poucas pessoas, mas aqui está a palavra de vida eterna. Para quê? Evangelho facilitado, modificado, para encher a cara de pessoas e vazias de Deus. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu prefiro a presença genuína de Deus, com poucas pessoas, irmão, estou sincero. A presença genuína de Deus com poucas pessoas, ou muitas pessoas, e ninguém para o céu, irmão. Obreiro do Senhor, o evangelho é muito sério. Algumas pessoas fizeram piada do evangelho, mas o evangelho que eu prego é um evangelho muito sério. E esse negócio eu levo muito a sério. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Primeira Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8, diz assim. 8 e 9, diz assim. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, a qual nos chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja irrepreensível, irmãos. Primeiro mandamento do obreiro e do diácono é ser irrepreensível. Irrepreensível. Segundo mandamento, evite a duplicidade. O que é duplicidade? Vou dar luz aqui e vou fazer a pergunta para os irmãos. Seja sincero, transparente, e haja sem falsidade ou hipocrisia. O que é duplicidade? Eu falei aqui um pouco a respeito disso. Segundo o mandamento do obreiro do diácono, evite a duplicidade. Isso, duplicidade. Tem uma coisa em um lugar e outra coisa em outra. Isso aí é modificações de caráter. Modificações de caráter. Falei aqui uma vez, já ensinei, já expliquei e vou repetir. Caráter de uma criança
Ela é formada até os 7 anos de idade. Tu forma o caráter dela. Quem ela vai ser? Depois de 7 anos, a juventude, fase adulta, só quem muda o caráter de um adulto é Deus. Só quem muda o caráter de uma pessoa adulta é Deus. Pastor não tem poder para mudar o caráter de ninguém. Você não tem poder para mudar o caráter do teu filho que já tem 18 anos. Tu não tem. Somente Deus pode mudar o caráter quando essa pessoa se entrega a Deus. Duplicidade. Nós não podemos ser uma pessoa dupla, uma pessoa duas caras. Uma pessoa dupla é uma pessoa inconfiável. É uma pessoa inconfiável, uma pessoa inconstante. Eu não posso acreditar. Por quê? Ela não tem um caráter íntegro. Não tem uma palavra justa. Não tem uma palavra reta. Não tem uma palavra certa. Ela é, irmãos. Essas coisas o obreiro consegue até esconder do pastor. Esconde do pastor. Se Deus não revelar, vai ficar escondido. Mas Deus vê e Deus sabe. Mas se Deus revelar e mostrar ao pastor, com certeza o pastor vai na direção e vai falar. E vai falar. E vai chamar a atenção. Com certeza eu irei chamar a atenção. Por quê? A Bíblia diz que quando alguém está numa situação parecida, olha, seja chamado a público, seja repreendido em público. Para quê? Para que haja temor. Irmãos. O negócio é sério, irmãos. Eu estou ensinando para vocês o genuíno evangelho que eu aprendi ao longo do tempo. Ao longo do tempo. O tempo que a casa é disciplina, tem disciplina, tem correção. Tem correção. Onde pastores não passam a mão na cabeça porque alguém tem condições boas. Não. O tempo antigo, dos primórdios, é assim, e é isso que nós trazemos para o Ministério Fonte do que clama, aqui em Guaratinguetá. Seja repreendido para que haja temor. Para que o irmão... Não. Para dar um As coisas é sérias, irmãos. A porta é estreita. Não teve reforma na porta. A porta não foi reformada. A porta continua sendo estreita. Tem que deixar coisas, deixar duplicidade. Tem que seguir os parâmetros bíblicos para poder ser um obreiro exemplar e cumprir o que diz, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Apresente a Deus como obreiro aprovado, irmãos. Não é tarde para poder ser aprovado, já chegar aprovado, irmãos. Já chegar aprovado. Terceiro mandamento. Tenha domínio próprio. O que é domínio próprio, irmão? Alguém sabe me dizer com as suas palavras o que é domínio próprio? Oi? Isso, controle sobre a mente, sobre o corpo, sobre as suas ações. Ter domínio próprio. Dominar a língua, dominar o corpo, dominar a vontade. Obreiro, quer ser um bom líder? Tem que aprender a se dominar. Ter o domínio próprio. Não seja entregue a bebidas alcoólicas e outras dependências. Dominação de si mesmo. Quem achar em Provérbio, capítulo 16, 32, pode ler. Provérbio 16, 32. Provérbio 16, 32. A irmã Vívia
Abre aí, Provérbio 25, 28. 25, 28. Isso. Provérbio. Tenha domínio próprio. Isso. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vai controlar suas emoções e signos do que conquistar toda a multidão. Vem para cá, olha para cá. O porquê um líder, um obreiro, tem que ter o domínio próprio para poder não ter escândalo seu. Não ter escândalo seu. Se alguém te afrontar, irmãos, alguém te afrontar, porque o diabo, ele vai te afrontar a qualquer momento da tua história, ele vai te afrontar. Então aprenda hoje. Aprenda a dominar o teu temperamento. Aprenda a dominar as tuas ações. Aprenda a dominar. A Bíblia é um manual de informação. É um manual de informação. É por isso que ela fala que nós temos que ter o quê? Tardio em falar. Porque se nós se precipitar com as nossas palavras, no calor da emoção da afronta, vamos trazer escândalo para a nossa vida e para o reino de Deus. Vai dizer, ué, mas não é aquele pastor? Mas não é aquela irmã da cadeira de oração? Não é o irmão que está brigando ali? Por quê? Você não teve teu domínio próprio. Lembra que eu falei que às vezes você vai ter que perder algumas coisas? É. Às vezes vai ter que engolir teu orgulho. Engolir teu orgulho e ir embora para casa. Mas, pastor, vai falar com Deus, irmãos. Vai reclamar com Deus. Vai para a madrugada e fala, Deus, está vendo aí? Fala com Deus, mas não fala com o teu irmão que te afrontou. Fala com Deus, mas não fala com o teu irmão que te afrontou. Vamos ver, abre aí. Isso. Como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não pode se dominar. Ele é destruído facilmente, irmãos. Tem pessoas que às vezes está até certo, mas no calor da emoção fala besteira e acaba errando muito e acaba perdendo a sua própria razão. Por quê? Se precipitou com as suas palavras, não dominou o temperamento. Tem 3 formas que Deus trabalha na vida do ser humano. 3 formas que Deus trabalha na vida do ser humano. Primeiro, forma que Deus trabalha na vida do ser humano, primeiro Deus trabalha em nós. Em nós, irmãos. É por isso que eu uma vez já preguei aqui, já falei, que é bom, é melhor o ser humano ter o fruto do Espírito do que ter o dom do Espírito. Pastor, qual é a diferença? O fruto do Espírito, ele é invisível. Ninguém sabe que você tem. Agora, o dom do Espírito, ele é atraente, é notório quando é usado. Abre porta, as pessoas te observam, as pessoas vão querer andar com você, porque você tem o dom. Mas se você não tiver o fruto do Espírito, domínio próprio, não adianta você se amar que nem das revelações. Mas se tu brigou ali fora, é escândalo na casa de Deus. É escândalo na casa de Deus. Obreiro do Senhor, quando orar ao Senhor pedindo, pede fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Dominar, amar. As coisas que nos chamam muita atenção, que ninguém quer ter. As pessoas querem ter revelação, quer ter profecia, palavras reveladas. Agora, as coisas necessárias para manter um culto ordenado, as pessoas não querem. Mas tem que ter o fruto do Espírito, irmãos. Busca fruto
do Espírito. Gabriel, abre a Bíblia aí em segunda carta de Pedro. Fica lá para perto de Apocalipse. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Entendeu a leitura? Glória a Deus. Vou especificar aqui para os irmãos que estão na live poder estar escutando o que foi lido pelo nosso irmão Gabriel. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Olha só. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar a sua fé. Empenham-se. Faça por onde para poder acrescentar a sua fé. E virtude. A virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Tem que ser piedoso, irmão. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Terceiro mandamento do obreiro e diácono: tenha domínio próprio. Quarto, seja honesto. Honestidade, irmão, é tudo. Seja honesto. Obreiros, diácono, presbítero, pastor, todos que fazem parte de um corpo eclesiástico, todos que confessam a palavra de Deus, sejam honestos. Tenha honestidade diante dos irmãos perante a Deus. Não seja um ganancioso ou apegado a lucro desonesto, como já foi dito. Não seja gananciosos. Irmãos, joga a ganância por terra, irmãos. Joga a ganância por terra, querer ter, a gana, querer obter. Deixa isso de lado. Isso atrapalha a vida espiritual de um obreiro. Isso atrapalha a vida espiritual de um diácono. Glória a Jesus. A ganância. Joga a ganância por terra. Abre aí Provérbio, capítulo 16. Provérbio 16, versículo 8. Provérbio 16, versículo 8, versículo base a respeito sobre honestidade. Provérbio 16, versículo 8. Pode ler. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com justiça. Olha só o que Provérbio está dizendo. É melhor ter pouco com honestidade do que ter muito com injustiça. Olha só a gravidade. Vou tentar explicar para os irmãos mais ou menos. Parece que, poxa, mas não é bom ter muito e tal. Agora imagine só. Você acorda, vai conquistar teu pão de dores, soa, trabalha,
trabalha, paga as suas contas e vai dormir em paz. Tá pouco. A tua conta não está gorda, mas tu tá com a tua conta paga. Tá dormindo em paz na tua cama. Agora o cara cometeu crimes, assaltou banco. Aonde ele dorme em paz? Ele tem muito. Ele tem muito. Mas onde tem paz nisso? Tem riqueza. Mas onde tem paz nisso? Aí ele fala, mas pastor, mas somos crentes, Deus não é dono do ouro e da prata. Não é que eu posso, não posso ser rico, irmãos? Como eu falei, já falei isso aqui para os irmãos de algumas aulas. Se perguntar o pastor Fábio, tu quer ser rico? Não sou hipócrita, vou falar a você, eu quero ser rico. Quem não quer ser rico? Quer ser? Quem não quer ser rico? Mas sendo que riqueza, conquistado com suborno, acima da dor de alguém, não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Olha só o que Deus, Ele nunca prometeu a ninguém riqueza. Deus não prometeu, Jesus não prometeu riqueza a ninguém. Ele falou que nós vamos comer, o melhor da terra. Está vendo os passarinhos aí que fiam, o Pai o alimenta, e a nosso Senhor também vai cuidar de nós, etc. Mas riqueza, Deus não prometeu riqueza. A Bíblia fala sobre prosperidade. E há uma diferença de prosperidade para riqueza. Existe pessoa próspera e existe pessoa rica. Aí tu pergunta, pastor, o que é riqueza? Riqueza é acúmulos de bens. Riqueza é acúmulos de bens. A pessoa começa a juntar tanto bens materiais, casa, iate, apartamento, conta na Suíça e tal. Ele ficou rico, ele tem muito dinheiro. Ele ajuntou muita prosperidade, tornou-se uma pessoa rica. Muita riqueza. E agora, o que é prosperidade? O que é ser próspero? Ser próspero, a palavra próspero significa ausência de necessidade. O que é uma pessoa próspera? É você acordar de manhã, ir na padaria, comprar teu pão, tomar um café com a sua família. É você ter o dinheiro para ir no mercado fazer compra. É você estar com a sua saúde tranquila. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Nem sempre quem é rico dorme em paz. Mas quem é próspero está tranquilo dormindo. Quarto mandamento, seja honesto. Quinto, mantenha a fé pura. Mantenha a fé pura. Guarde a sã doutrina e os mistérios da fé com a confiança limpa. Quem abrir pode ler. Quem abrir pode ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7. Quem achar aí pode ler. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mantenha a fé pura. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Terminei a carreira. E guardei a fé. A fé tem que estar intacta, irmão. A fé tem que estar pura, guardada.
Porque é a fé que nos mantém vivos diante de Deus. Paulo, ele falou que combateu um bom combate. Ele guerreou. Ele guerreou, mas mantendo a sua fé. A nossa guerra, nossa peleja através da fé, irmãos. Sem fé você não é nada. Sem fé o pastor não é nada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, automaticamente, a Bíblia está dizendo que a minha fé é para eu poder agradar a Deus. É por isso que temos que manter a fé genuína, manter a fé guardada, manter a fé intacta. Porque a fé é ela que nos eleva até a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que é galardoador e traga também a sua fé. Tem que manter a tua fé, irmãos. Quem achar pode ler Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Efésios 2, 8. Quem achar pode ler. Então vou ler aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Está sem fé, irmãos? Não é de você, é de Deus. Então busca. Busca. Mas como vou ter fé? Está escrito. Tem por ouvir. E ouvir a palavra. As certezas da Bíblia. Sem essa fé, irmãos, sem essa fé, não conseguimos vencer a batalha. Não conseguimos permanecer de pé. Sem essa fé não tem como. 6. Seja líder no lar. Seja líder no lar. Seja fiel à esposa. E governe bem seus próprios filhos. Ou seja, seja exemplo. Exemplo. Seja líder no lar, irmãos. Olha só. Todos nós somos líder. Todos nós estamos aqui somos líder. Você é líder da tua casa, ou líder no teu trabalho, líder na escola. Se não for líder em nenhum desses lugares, você é líder do seu próprio corpo. Mas você é líder. Em algum momento, você é líder. E liderar não é a mesma coisa de dar ordem. Dar ordem é fácil. Quer ver? Senhora Fernanda, vai lá pegar água para mim. Vai lá, vai pegar. É fácil falar. Florestal, faz isso. Ser um líder para entrar dentro de uma empresa e coordenar da ordem, ok, isso qualquer uma pessoa faz.